Esse pão com ovo tá demorando pra sair, hein? Amiga, olha isso. Ih, tá podre. Era um único ovo, né? Era o único ovo. Eu peguei vários, porque tava tudo na promoção. Vixe, derreteu, amiga. Tava tudo interditado, porque estavam fazendo manutenção nesse elevador. Oi, o que aconteceu? Amiga, a porta não tá abrindo. Não mesmo. A gente tá presa? Ai, amiga, acabaram de me demitir ali, ó. Ô, amiga, mas você já não queria ser demitida pra receber os seus direitos? Queria. Ele terminou comigo e disse que era porque eu era muito tóxica. Da onde isso? Ele não mentiu, né, amiga? Não, né? Ficou estacionado aqui? Onde que eu deixei o carro? Pior que eu não gravei onde você colocou. Amiga, a gente perdeu o carro. Perdeu. E agora, como que a gente vai pra casa? A gente vai ter que ir a pé, amiga.